Fala galera do YouTube, dando continuidade à nossa série sobre os direitos básicos do trabalhador, iremos hoje abordar sobre o tema férias. Esse momento tão esperado, tão magnífico e aguardado por todos os trabalhadores. Bom, mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, vai lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para notificações, assista aos nossos vídeos já gravados e compartilhe e ajude a esse nosso canal ser divulgado. E muito agradecido pela força de todos. Bom, férias. O tema férias está disciplinado na CLT, a partir do artigo 129, e vai até o artigo 145 do referido diploma. E o que vem a ser férias? As férias é justamente aquele período em que o empregado tem o seu contrato interrompido pelo prazo de 30 dias, onde ele não trabalha, porém recebe do empregador. É um período que o empregado tem reservado para recompor as suas energias após 12 meses de trabalho. A cada 12 meses de trabalho, o empregado tem direito a um mês de férias. E esse mês de férias, ele é adquirido como? Bom, isso aí é muito simples de se entender. Quando o empregado ele é admitido numa empresa, ele assina o contrato de trabalho. O empregador assina o contrato de trabalho na CTPS, como vimos no vídeo passado, e a partir daquele momento inicia-se o período aquisitivo. O que é o período aquisitivo? O período aquisitivo inicia-se com a data de admissão do empregado, ou seja, a partir do momento que é registrado a data de entrada do empregado na CTPS. O período aquisitivo é o período em que o empregado está adquirindo o direito a férias, que vai da data de admissão até ele completar um ano de trabalho. Isso a regra geral, que tem as suas exceções que vamos aqui tratar. Bom, esse período ele está adquirindo as férias, que é justamente para ele gozar em tempo posterior, ou seja, para ele usufruir. Por exemplo, o empregado ele começou a trabalhar numa empresa no dia 10 de janeiro de 2019. Grave bem essa data, 10 de janeiro de 2019. A partir desse momento, a CTPS foi anotada nessa data, iniciou-se o período aquisitivo, que finalizou no dia 10 de janeiro de 2020. Observe que nesse período, completou o ciclo de 12 meses, justamente o período que deu direito ao empregado a adquirir o direito a uma férias. E nesse mesmo período, iniciou o período concessivo. E o que vem ser o período concessivo? O período concessivo é o período que vai do momento que o empregado adquire o direito às férias até antes de completar um ano daquele período. Por exemplo, vai do dia 10 de janeiro de 2020 até o dia 9 de janeiro de 2021, que no exemplo que nós acabamos de demonstrar, ou seja, vai do momento que ele completa um período aquisitivo completo até um dia antes de completar mais um período aquisitivo, que aí finaliza o período concessivo. O que vem ser isso? Vem ser o período que o empregador tem de prazo para conceder aquelas férias que o empregado adquiriu, certo? Porque afinal de contas, como eu sempre falo para empregados quando me procuram, o ato de você fechar o período aquisitivo não significa que o empregador
de validar as férias naquele exato momento. Porque, afinal de contas, as férias é um ato do empregador. O empregador, ele vai escolher o período pelo qual ele não tenha tanto prejuízo em dar férias para aquele colaborador. Porque imagine só, ele tem um determinado empregador, tem uma empresa com 10 funcionários, ele contratou aqueles funcionários naquele mesmo dia, e aí todos eles completam aniversário, ou seja, fecham um período aquisitivo no mesmo dia, e aí ele terá que dar férias no mesmo dia para os 10 funcionários. A empresa dele com certeza vai ter que ficar em férias coletiva. Então naquele momento ele não vai ter fluxo de caixa, vai ter prejuízo. Então o legislador justamente deu essa abertura. A própria doutrina trata sobre isso. O empregador, ele poderá dar férias nesse período do final do período aquisitivo, quando finaliza, até finalizar o outro período aquisitivo, que é justamente finalizou o período aquisitivo, iniciou o concessivo, que justamente um dia antes de fechar o outro período aquisitivo, que seria o direito a novas férias, ele vai ter que dar essas férias sob pena de pagar essas férias em dobro, que está lá no artigo 137 da CLT. Por exemplo, o seu empregado R$ 1.200, umas férias seria o quê? 1.600, porque é o salário mais o terço. E o terço de 1.200 dá 400, então 400 mais 1.200 dá 1.600. E aí nessa situação, uma férias normais seriam 1.600 menos os descontos legais, que seria o INSS, e mais outro desconto autorizado pelo empregado tenha, ou seja, se ele tiver pego algum valor adiantado ou alguma coisa parecida. Mas enfim, e se caso essas férias forem dadas fora do prazo, ou seja, acumulada após 2 anos, o que ocorre? O empregador vai ter que não dar 2 meses de férias, mas sim pagar elas em dobro. Ao invés de 1.600, ele vai ter que pagar 3.200, porque 1.600 mais 1.600 dá 3.200, ok? Então aí isso aí a gente já entende o que é período aquisitivo e concessivo. Aquisitivo, adquirindo o direito às férias. Concessivo, eu já adquiri o direito às férias, as férias já são minhas. É o período em que o empregador deve me conceder aquelas férias, que não deve ultrapassar 1 ano após a aquisição desse meu direito. E qual é o prazo para o empregador quando ele resolve me dar férias, para me avisar que vai me dar férias? Nessa situação, o empregador ele tem 30 dias para avisar com antecedência das férias do empregado. Por exemplo, ele pretende me dar férias, digamos, nesse mesmo exemplo, a partir do dia 1º de março de 2020. Só um exemplo fictício. Nessa situação, ele tem que me avisar 1 mês antes, ou seja, 30 dias, na verdade 30 dias antes. E aí nesse caso ele tem que me avisar até o dia, no caso a partir do dia 1º de março, ele tem que me avisar até o dia 30 de janeiro, porque aí nesse caso são 30 dias. E aí o mês de fevereiro geralmente tem 28, se bem que esse ano foi de 29. E aí você tem que calcular aí. Nesse caso são 30 dias antes, somente para eu me preparar. Se eu vou fazer uma viagem, se eu vou fazer algum tipo de passeio, eu já posso organizar com a família. Bom, e o pagamento desse valor? Esse valor, ele é pago, no caso, como eu vou tirar a partir do dia 1º de março, a remuneração de março será adiantada, e vai ter que adiantar essa minha remuneração. Nesse caso, por exemplo, para fim didático, vamos utilizar uma remuneração de 1.200, e aí nesse caso ele vai pagar 1.200 mais um terço de 1.200. Quanto é um terço de 1.200? Dá exatamente 400. 400 mais
1.200, que dá exatamente 1.600. E aí, nesse caso, ele vai descontar o INSS. Se incidir imposto de renda, vai descontar o imposto de renda, que nesse caso não tem imposto de renda sobre 1.200, mas se houvesse, poderia descontar. E se eu pedir algum adiantamento antes disso, ele poderia fazer o desconto. Enfim, aí é esse desconto que ele vai fazer, ok? E aí, nesse caso, ele vai ter que pagar 2 dias antes de eu entrar de férias. Se eu vou entrar de férias a partir do dia 1º de março, ele vai ter que me pagar, como se esse ano for o dia 29, ele vai ter que me pagar até o dia 27 de fevereiro, ok? 2 dias antes de entrar de férias. Inclusive, tem uma súmula lá do TST, que é a 450, que fala que é cabível a multa do artigo 137, no caso a dobra das férias, se caso for realizado o pagamento fora do prazo de 2 dias que está lá na CLT, ou seja, os 2 dias que ele deve pagar antes de eu entrar de férias, se ele for pago com atraso, eu posso cobrar a multa, ou seja, o dobro do pagamento, ok? Bom, isso aí é a primeira parte, porque quando se fala em férias temos muito assunto a falar, são muitas coisas. Outra situação está contido lá no artigo 134, parágrafo 3º da CLT, onde proíbe o empregador marcar férias que se iniciem até 2 dias antes do início do repouso semanal remunerado. Ou seja, em regra ou praxe, as empresas têm por marcar o repouso semanal remunerado no domingo, e até a própria CLT fala sobre isso. Mas tem empresa que marca na quarta, na quinta, aí vai na terça, vai observar a estrutura, o acordo coletivo de cada empresa, o acordo individual e a forma e praxe de cada empresa. Bom, mas aí nessa situação não pode iniciar as férias até 2 dias antes que antecede esse período do repouso. Por exemplo, se for no domingo o repouso, eu só posso dar férias iniciando-se até quarta-feira. Por quê? Porque aí na quinta, a sexta, o sábado, domingo ele já estaria de repouso. Então, de certa forma, já fere esse dispositivo legal. Também devo prestar atenção, os feriados também não posso iniciar férias até 2 dias antes do início de um feriado, certo? Seja o feriado estadual ou municipal, desde que abranja aquele município aonde eu trabalho, aonde está localizada a empresa que eu presto o serviço. Nesse caso, por exemplo, se tiver um feriado na terça-feira, eu não posso iniciar umas férias na segunda. Aí eu tenho que observar, tem que ser bem antes desse feriado, para não desrespeitar esse dispositivo legal. Isso aí é uma coisa muito importante, porque aí eu vou estar desrespeitando esse dispositivo, e isso daí pode até trazer uma multa para a empresa. Bom, outra dica muito importante sobre as férias é que as férias, já sabemos que ela é um período de 30 dias, certo? Não podemos falar que eu vou tirar um mês de férias, vou tirar 30 dias, porque afinal de contas, 30 dias é diferente de um mês. Isso aí, inclusive, já foi falado em outros vídeos. Por exemplo, o mês de fevereiro, ele pode ser de 28 ou 29. O mês de janeiro, por exemplo, é de 31 dias. O mês de março também é 31. E aí, nessa situação, o mês de abril já é de 30 dias. E assim sucessivamente. É variado por dias contido em cada mês. Então, quando se trata de férias, a gente tem que analisar o seguinte. Dentro do período aquisitivo, que eu estou adquirindo o direito a férias, que vai da data de admissão até eu completar 1 ano de empresa, eu tenho que observar o seguinte: se naquele período eu gozei algum tipo de licença remunerada por mais de 30 dias,
eu perco o direito às férias, certo? Isso aí é uma dica muito importante. Então, o que vem ser essa licença remunerada? De repente, eu consigo uma licença para estudar fora por conta da empresa. A empresa está pagando o meu salário, continua pagando o meu salário normal, mensal, e mesmo assim eu continuo recebendo normal e eu vou estudar fora uma percepção de salário por mais de 30 dias. E aí nessa situação eu entro com a licença remunerada. E aí nesse caso aí vou perder o direito às férias, certo? Posso perder as férias. Ou uma outra licença, também tem outro tipo de licença para resolver problemas particulares. E aí eu vou e falo com a empresa, a empresa permite e continua pagando o meu salário. Aquela situação também pode acarretar na perda das minhas férias. Isso está disciplinado no artigo 133, inciso 2 da CLT. Outra situação é quando o empregado ele permanece em período de gozo de auxílio doença ou auxílio acidentário por período igual ou superior a 6 meses, sendo contínuo ou não. Ou seja, durante o período aquisitivo, o empregado entra de licença ou auxílio doença, não seja acidentário ou auxílio doença não acidentário. E aí permanece durante o período aquisitivo um período de 6 meses. E aí naquela situação, quando ele completa o período aquisitivo, e aí ele vai pedir as férias, ele perdeu aquele direito às férias, porque ele passou um período de 6 meses gozando o auxílio doença. E mesmo se for de forma descontínua, como descontínua? Digamos, o empregado, nesse exemplo que demos, que ele entrou no dia 10 de janeiro de 2019. Nessa situação, ele entrou de benefício previdenciário em abril de 2019, no início, lá no dia 1º de abril. Não é mentira, é verdade. Esse é o dia 1º de agosto. E aí, nesse caso, 4 meses. E daí, ele teve o mesmo problema ou um outro problema. E aí, ele teve que ser afastado novamente. Aí ficou de outubro até dezembro. No caso, outubro, novembro, dezembro. Aí, nesse caso, ele até ultrapassou os 6 meses. E aí, nessa situação, foi descontínuo. E aí, o que ocorre? Nessa situação foi dentro do mesmo período aquisitivo que ele já tinha entrado. E aí, somando isso, dá 6 meses e até superior. E aí ele perde o direito às férias. Além disso, ele inicia um novo período aquisitivo. Vamos supor que ele retornou às atividades efetivas no dia 10 de dezembro de 2019. E aí, nessa situação, o marco do início do período aquisitivo dele vai ser dia 10 de dezembro de 2019, para que ele possa adquirir direito a novas férias. Isso aí é muito importante entendermos. Outra situação sobre férias, que é muito importante, como já falamos no decorrer desse vídeo. Bom, para entendermos o artigo 130, temos que analisar o seguinte. Quando o empregado completa o período aquisitivo, ele vai ter em regra 30 dias de férias. Só que vai ser apurado as faltas dele do período aquisitivo para fim de concessão das férias. Não é que vai ser descontado das férias, mas sim vai ser para fim de concessão. Ou seja, ele vai ter o período integral concedido de 30 dias, se tiver faltado dentro do período aquisitivo, até 5 dias, de forma injustificada. Isso levando em conta o artigo 473 da CLT e mais as normas da empresa, que tem que ser de acordo com os princípios legais,
Aí daí ele vai poder fazer esse gozo integral. Bom, e se ele tiver faltado de 6 dias até 14 dias, ele só vai ter direito a 24 dias de férias, certo? Então a isso daí ele tem que prestar muito bem atenção. E ele vai ter direito a 18 dias de férias se ele tiver faltado de 15 dias a 23 dias. Aí vai ser somente 18 dias de férias. E se ele tiver faltado 24 dias até 32 vezes no serviço, e aí nesse caso ele vai ter direito somente a 12 dias de férias. Lembrando que essa proporcionalidade é uma proporcionalidade de acordo com as faltas que ele obteve dentro do período concessivo. Mas aí, Leandro, isso não é um desconto, não é um bis idem? Bom, a doutrina diz que não, porque afinal de contas, não seria justo para com o empregador ter o prejuízo daquele empregado, a ausência do empregado numa empresa, quando ele falta, ele prejudica porque de forma injustificada, não vai ter como aquele empregador ele substituir de forma rápida ou dinâmica aquele empregado. De repente é um caixa de um supermercado, e aí de repente fica complicado para escalar um novo caixa, fica difícil, às vezes ele também faz uma função essencial, fica difícil fazer a reposição daquele empregado, então o empregador de certa forma tem um prejuízo. Então, além do desconto, ele vai também sofrer essa sanção, que no caso seria uma proporcionalidade das férias dele. As férias é concedida proporcionalmente às faltas que o empregado obtiver durante o período aquisitivo. E isso lembrando as faltas injustificadas, porque aquelas justificadas não entram nesse rol. Bom, galera, aqui falamos sobre o Instituto das Férias. Espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo, e caso houver alguma dúvida, deixe lá nos comentários, e não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, assista nossos vídeos e ajude a esse canal a ser divulgado. E muito obrigado e até mais.